Bom dia! Nós somos a Agência Astros e hoje vamos apresentar nosso trabalho final da matéria Teoria da Comunicação. Vamos relacionar o filme Avatar com as teorias que escolhemos e esperamos que vocês gostem. A teoria crítica em Avatar. O filme aborda questões como a exploração de recursos naturais em Pandora, fazendo paralelos com a desigualdade de poder e exploração no mundo real. Os pensadores da teoria crítica argumentam que o desenvolvimento humano requer uma organização econômica e política cujos interesses sistemáticos prevaleçam, muitas vezes transformando expressões do iluminismo em formas de barbárie tecnológica e exploração. Na sociedade capitalista avançada, a indústria cultural mobiliza as pessoas para sustentar o sistema através do consumo estético em massa, mas paradoxalmente dificulta a emancipação do conhecimento associado à dominação. O filme ilustra isso com a busca implacável por recursos valiosos em Pandora, criticando o capitalismo voraz. A história também destaca como a ganância por lucro leva à degradação ambiental e prejudica comunidades nativas. O protagonista Jake Sully, ao se integrar à cultura dos Na'vi, representa uma crítica à alienação social, enfatizando a importância da consciência social na resistência contra sistemas opressores. O filme questiona a modernidade desenraizada, onde a alienação não é apenas uma desconexão individual, mas também uma lacuna entre sociedades avançadas e suas raízes. A ênfase na natureza exuberante de Pandora critica a exploração predatória do meio ambiente na Terra, levantando questões sobre a falta de sustentabilidade nas práticas humanas e instigando reflexões sobre a responsabilidade coletiva na preservação do planeta. No contexto do capitalismo, a produção e o consumo em grande escala geram lucros, mas a obtenção descontrolada de recursos naturais causa danos ambientais graves. O texto enfatiza a urgência das ações de preservação para reduzir os impactos ambientais universais da degradação do meio ambiente, independente das particularidades históricas das sociedades humanas. A teoria dos relacionamentos sociais. Essa teoria mostra a importância de interações que os indivíduos estabelecem em convívio e sociedade. O filme Avatar é um reflexo profundo da teoria do relacionamento social, mostrando como as interações humanas são moldadas pela cultura, comunicação e diferenças individuais. A cultura desempenha um papel fundamental na maneira como nos relacionamos uns com os outros. Avatar ilustra isso, mostrando a influência da cultura Na'vi na forma como eles se relacionam e interagem. O filme destaca a riqueza da diversidade cultural e como se enriquecem nossas interações sociais. Os Na'vis e os humanos têm abordagens diferentes para relacionamento social, e isso alimenta o conflito e a aprendizagem mútua. A conexão entre Jake e Neytiri ilustra a jornada de duas pessoas de diferentes origens que superam barreiras culturais e encontram um relacionamento profundo e significativo. A relação de Jake com a Doutora Grace mostra também um exemplo de fonte de influência social. No filme, a relação dos dois personagens foi tão forte que no segundo filme, Jake acabou adotando a filha da Doutora Grace. A teoria das transições é um conceito que analisa as mudanças e transformações presentes em uma história. Vários aspectos da teoria podem ser relacionados com o filme. Era dos símbolos e sinais. Os Na'vi têm um relacionamento com a natureza e os animais de Pandora muito significativa, pois se comunicam através de símbolos e sinais, por exemplo, o entrelaçamento de suas caudas. Além disso, os Na'vi também usam expressões corporais, gestos e outros meios não verbais para se comunicar. Especialmente quando se trata de interações com seus animais e com a natureza ao seu redor. Então, isso pode se relacionar à era inicial da comunicação pré-humana, onde gestos, expressões faciais e outros sinais desempenhavam um papel muito importante na transmissão de mensagens antes do desenvolvimento da linguagem verbal. Era da linguagem e fala. A história revela desafios significativos na comunicação entre os humanos e os Na'vi devido a diferenças linguísticas e culturais. Então, os humanos usam de tecnologias avançadas para traduzir e se comunicar com os nativos. A comunicação entre os personagens humanos e Na'vi envolve o aprendizado da língua dos mesmos. Isso reflete a transição para a era da linguagem e fala, onde a comunicação se tornou mais complexa e elaborada, permitindo uma compreensão mais profunda e precisa entre diferentes grupos. Era da comunicação em massa. Os Na'vi vivem em harmonia com a natureza, enquanto os humanos estão interessados em explorar os recursos naturais do planeta. Esse tema é relevante para a era da comunicação em massa, pois reflete preocupações globais sobre o impacto da tecnologia e do capitalismo na natureza. O filme foi um sucesso de bilheteria, atingindo um público global. Isso é possível graças às tecnologias de comunicação de massa, que permitem a disseminação de informações em larga escala. Na teoria matemática, o objetivo é passar o máximo de informação com o mínimo de distorção e com a máxima economia de tempo e energia. Na teoria é visto um esquema, onde possui a fonte, a mensagem, a transmissão da mensagem no canal e o receptor. Dentro do canal tem o ruído. A fonte de informação no filme pode ser vista principalmente em alguns personagens, como na Neytiri, que é a fonte de Jake Sully em relação à cultura Na'vi, onde ela mostra e ensina seus costumes. Mensagem. As mensagens do filme são mais complexas, como a cultura Na'vi, que é o que a Neytiri tenta passar para o Jake e ele para os humanos. Na teoria é destacada a importância da clareza de tal mensagem, e no filme é mostrado como a interpretação da mensagem pode variar no contexto cultural e ser essencial para o bom entendimento da mensagem inicial.
transmissão da mensagem e o canal. A transmissão da mensagem ocorre de vários jeitos no filme. Dependendo da mensagem escolhida, um exemplo são os próprios avatares, que servem como um canal de comunicação entre os humanos e os Na'vi, assim aproximando a cultura deles. Também pela comunicação básica da conversa entre Jake e alguns humanos, que é um tipo de transmissão de cultura compartilhada por Native com Jake, e ele com outras pessoas. A qualidade desses canais afeta a eficácia do que era para ser transmitido. E Jake não consegue garantir que o general, por exemplo, entenda a importância da natureza para os Na'vi. Para ele, aquilo é apenas um meio de conseguir o que quer. O ruído aparece diversas vezes e de diversas formas no filme. Primeiro pela discrepância cultural entre os personagens, pela linguagem e até mesmo pelo ambiente diferente. Os ruídos influenciam a clareza da comunicação, mostrando que é muito importante minimizar o máximo possível para conseguir atingir uma comunicação eficaz. Um exemplo dos humanos tentando diminuir esses ruídos são os cientistas usando os avatares, aprendendo sua linguagem e cultura, assim facilitando a comunicação com os nativos. Receptor. Os receptores encontrados no filme são vários. Entre eles, Jake, que é o receptor das mensagens de Native, que é passar a cultura e a linguagem dos nativos. Os nativos também são receptores, pelas mensagens dos humanos, como a intenção do general de explorar o seu mundo e a dos doutores e cientistas de aprender os seus costumes. A teoria enfatiza a necessidade de entendimento mútuo entre a fonte e o receptor, para ter uma comunicação eficaz. No filme são mostrados os desafios associados a essa comunicação. Na teoria também existe o feedback, que é uma parte importante dela, onde é permitido ajustes na comunicação. No filme pode ser interpretado como um tipo de feedback, principalmente por Jake, como ele acaba entendendo, se aprofundando nos costumes de Na'vi e tenta transmitir isso para os humanos.